Mas eu queria falar de outro preso de hoje, esse sim é especial. Valdemar Costa Neto é preso por porte ilegal de arma. Presidente do PL foi alvo de busca e apreensão na operação que mira aliados de Bolsonaro. A prisão ocorreu por conta da arma. Tá aqui. A expectativa que nós temos com o Valdemar Costa Neto é a seguinte, né? Será preso por crimes políticos que cometeu, e não são poucos, e há muitos anos. Realidade, Valdemar preso por porte de 3/8 do Coringa que comprou na Feira do Rolo da Samambaia Norte. Deu muito mole. Geralmente, esse tipo de sujeito que tem, né, toda uma capivara extensa, estilo Al Capone, roda pelas coisas mais absurdas e ridículas que pode acontecer. Por que o cara rodou? Rodou porque ele é desonesto, corrupto, cometeu crime político, roubou dinheiro. Não. Tinha um revólver com numeração raspada em casa e umas pepitas de ouro. Aí ele rodou. Foi isso que aconteceu com o Valdemar da Costa Neto. Rodou com um revólver frio em casa e ainda encontraram pepitas de ouro ali na casa do Valdemar Costa Neto, mano. Eu esqueci de desligar meu ADBlock e estão oferecendo Activia para mim. Eu não pesquisei nada hoje sobre prisão de ventre, muito pelo contrário. Se tivesse um Activia que desse uma prendida para mim seria melhor, tá? O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, foi preso pela Polícia Federal por porte ilegal de arma em Brasília nesta quinta. Ele era um dos alvos de busca e apreensão da Operação Tempus Veritatis, que mira a organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro na presidência, após a derrota nas eleições de 2022. A sede do PL, alvo de buscas, fica no Brasil 21. Valdemar mora nesse mesmo prédio. Ao todo, são 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. As buscas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná, Goiás e DF. E tem mais, né? Tem as pepitas de ouro também do Valdemar. É engraçado o tipo de coisa que encontram, né, na casa dessas pessoas. Porque o Bolsonaro, ele tem uma obsessão por garimpo. Ele até leva um kit de garimpo no porta-mala do carro dele, igual a gente leva, sei lá, um suporte para colocar bicicleta, ele leva um kit de garimpo no porta-mala do carro dele. Porque o sonho dele, inclusive na época que ele estava no exército, era fazer a boa encontrando uma pedra de ouro, alguma coisa do tipo, faiscando ali no rio. Nunca conseguiu, chegou a levar uns subordinados dele lá do exército para tentar pegar uma pepitinha, mas não conseguiu. Aí, além da arma ilegal que encontraram na casa do Valdemar, né? Encontraram lá a arma ilegal que ele pegou na Feira do Rolo, tem também aqui, ó, 39 gramas. Esse número é cabalístico pro bolsonarismo, porque são 39 quilos de cocaína, 39 gramas de ouro. Nunca é 40, é sempre 39. É sempre 39. Será que o Aliança pelo Brasil sairia do papel se ao invés de ser 38 fosse 39 o número de urna? Fica aí o questionamento cabalístico para Márcia Sensitiva, para Aparecida Liberato e Mãe Diná. Presidente do PL, segundo investigações, está preso pela posse ilegal de arma de fogo e também por usurpação de mineral. Perícia tenta identificar a origem do ouro. Então, olha o tipo de prisão que está acontecendo. O Bolsonaro pode ser preso por importunar cetáceos, porque ele importunou uma baleia. Essa pode ser a prisão do Bolsonaro, a primeira de muitas que podem ocorrer por aí. A perícia da Polícia Federal examinou e confirmou que foi apreendido uma quantidade de ouro com Valdemar Costa Neto. Ele foi preso nesta quinta durante a operação da PF por posse irregular de arma de fogo. Foi uma pepita de ouro pesando 39 gramas com 95,26% de grau de pureza, segundo a perícia. O ouro e a arma ilegal, um revólver calibre 38, foram apreendidos durante cumprimento de busca e apreensão no quarto do Hotel Meliá, em Brasília, onde reside o presidente do Partido Liberal. Valdemar Costa Neto, segundo as investigações, vai ficar preso pela posse ilegal de arma de fogo e também por usurpação mineral. Não cabe fiança. Então,
A perícia agora vai tentar identificar a origem do ouro encontrado com o presidente do PL, desvendar de onde foi extraído, inclusive se de terras indígenas. Os peritos conseguem fazer o DNA do ouro apreendido tranquilamente. O flagrante foi identificado enquanto policiais federais faziam buscas em um dos endereços de Valdemar Costa Neto, como parte da operação que apura o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por volta das 11h10, Valdemar estava na sede da PF para as formalidades do flagrante. Ainda não se sabe se o político seguirá preso ou se será liberado para prestar esclarecimentos. Segundo o blog da Camila Bonfim, a arma encontrada no endereço de Valdemar estava com a documentação vencida e registrada no nome do filho do político. A operação deflagrada pela PF nesta quinta tem entre seus alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros e militares. E mais uma vez aqui, as nossas piadas, as nossas estereotipagens, acabando por se concretizar na vida real, né? Porque, mais um aí, o cara guardando ouro, que ninguém sabe se é legal, se é ilegal, se foi extraído de terra indígena, se foi extraído de forma irregular, quem é que deu para ele, que tipo de acordo que foi, por que o cara guardava 40 gramas, né? 40 gramas de ouro dentro de casa, velho. Não é pouco, não. Quanto que é o grama do ouro hoje? Eu nem tenho ideia. Você sabe? Ah, não sei, mas talvez o grama não é tão caro, né? Isso aí deve estar tipo R$ 325 hoje. O eu ia grama do chutar ouro. isso. Eu ia chutar 200, 300 conto. Eu ia chutar isso. Sim. Mas cara, por que um cara, o cara é líder, Maldonado, do Dá partido 13 mil. Dá 13 mil essa pepita aí, tá? Mas não 13 é, mil não é muita grana. Mas, não, cara, ninguém dá 13 mil pros outros assim. Não é muita sim. grana? Não é muita grana. Né? Mas você concorda que é um 13 conto que pesa muito mais contra? Porque 13 conto, cara, não dá pra falar que, tipo, mano, o cara tinha 13 milhões em ouro na casa dele. Não. Entendeu? 13 Então, mil. assim, daria pra organizar um plano de fuga, daria pro cara meter o pé e ficar bem aí por vários anos. É 13 conto, mano. Não, Pra um 13 cara conto desse, não é nada pra ele. nada, mano. Dá pra comprar uma passagem aérea hoje em dia, tá ligado? E olhe lá, sim, dependendo do lugar que você for ainda. Então, assim, o cara é líder do partido que tem a maior bancada na Câmara Federal, Maldonado. Esse cara tem 99, se eu não me engano, de cabeça, assim, 99. não é? Deputados na, 99. na Câmara. Pô, o cara tinha um oitão com registro ilegal, mano, na casa dele. Você vê que não é muito louco a cabeça dessa galera. É tipo gangsta style mesmo. O cara, por que o cara tem um ferro ilegal na casa dele, sendo líder do partido que tem a maior bancada na Câmara Federal da República? Cara, não dá para entender. Ouro, o cara tem ouro na casa dele. Quem é que tem ouro na casa? Beleza, é só 13 conto que seja. Mas você tem um canhão ilegal e você tem ouro na tua casa, sendo um dos políticos mais proeminentes da nossa política institucional. É muito louco. Ô, mano, e só para fazer um esclarecimento, a Galãs é tão forte que eu já recebi 2 mensagens de gente que estudou relações internacionais comigo, dizendo que eu falei que a política externa independente é secular. Não foi isso que eu falei. Eu falei que a política externa independente do Santiago Dantas remete à década de 60. O que é secular é a tradição da nossa diplomacia que remete ao Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, que aí sim é do começo do século XX, tá? Só para deixar claro aí, porque as pessoas já estão me xingando aqui. Não, tá tranquilo, então tá esclarecido. Não, a questão, o César, não é valor. A questão é porque é esquisito, tá? É. É esquisito você guardar uma pepita. E ainda mais se ela for ilegal, aí você abre um flanco de investigação sobre o porquê que tem parado pepitas de ouro na sua casa. Por que que o presidente de um partido que tem 99 cadeiras e que tem reconhecidos defensores, tá, da expropriação das terras dos indígenas, tem uma pepita de ouro que pode ter, sim, sido extraída de forma ilegal. Ah, é 13 mil. 13 mil para um cara como esse não faz diferença. Tá? Não é nada, não é nada. Mas era só 13 mil, porque se for ilegal, de onde veio essa, vieram outras. Que foram entregues para quem? Para quem? Quem mais recebeu, se forem ilegais, tá? Bolsonaro recebeu? Algum deputado recebeu? Isso é presentinho? Presentinho por quê? Ele tá recebendo presentinho em troca de que favor? Tudo isso aí tem que ser questionado, vai ser investigado, óbvio. A gente não pode se ater só ao valor, tá? 13 pau?
Beleza. 13 pau ajuda a vida de muita gente, mas não é o dinheiro eterno. Não é um dinheiro que vai fazer ninguém ficar milionário, né? Não é o dinheiro que o Pablo Marçal tem na conta dele. É um dinheiro que ajuda você a pagar as contas, se manter por um tempo, acabou. Pro Valdemar é dinheiro para gastar num jantar, por exemplo. Para ele não é nada, né? Absolutamente nada. Mas que é estranho né? E aqui tem uma análise, um resumo, né, na verdade, sobre a decisão do Xandão, que desencadeou a operação de hoje, feita pelo Emílio Peluso Neder Maier, professor associado de Direito Constitucional da UFMG, ou como diria o Marco Bezzi, UFMJ, Universidade Federal Misogólio Michael Jackson. Não, mas é a Universidade Federal de Minas. Ele pontua aqui uns 20 pontos, mas rapidinho a gente já consegue olhar, e é bem interessante, tá? A decisão tem início envolvendo quase tudo do último governo, a BIM paralela, atos antidemocráticos, 8 de janeiro, Covid, vantagens financeiras, mas ele limita que 8 de janeiro é que interessa. 2. O gabinete do ódio tentaria legitimar digitalmente o golpe de Estado. 3. A organização criminosa para desacreditar o processo eleitoral. B. Planejamento e execução do golpe de Estado. E C. Abolição do Estado Democrático de Direito. Objetivo, manutenção no poder. 4. Núcleos. 1. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. 2. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. E 3. Núcleo jurídico. Tá aqui, ó. Núcleo operacional de apoio às ações golpistas. 5. Núcleo de inteligência paralela. E 6. Núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos. 6. Até que enfim para militares, mas também para o jurídico. 7. Representação do PL quanto ao resultado eleitoral também entra no ataque. Golpe militar, segundo Moraes. Emprego de técnicas militares de forças especiais. 8. Minuta do decreto foi objeto de reunião com o ex-presidente. Foi elaborada por Martins e Saad. Vai além da minuta do Torres. 9. Monitoramento de agenda e deslocamento aéreo de pessoas como Moraes. Delação do CID. 10. Materialidade do 359L e 359M do Código Penal. 11. Diálogos no celular de Cid, mostrando reunião com o coronel Bernardo Correia, mandado para os Estados Unidos na última hora do governo para planejar o golpe e pressionar militares indecisos. 12. Major Rafael Oliveira confirma com Cid que as manifestações seriam no Congresso Nacional e no STF e se haveria ajuda de tropas. Ou seja, o pessoal do alto sabia da coisa. Podem jogar fora aquela ideia abjeta de um bando de velhinhos tentando golpe. 13. Cid e Rafael discutiram se 100 mil daria para custear a vinda dos manifestantes. Que os caras já não fazem muita ideia de dinheiro, né? Você percebe? 100 pau, porra, 100 pau. E sabe quanto que é aluguel de um ônibus? Os caras são muito ignorantes de vida real, né? Emílio Peluso Nedermayer tá aqui falando no 14º tópico. Martins fez minuta, levou para o Bolsonaro, que corrigiu e convocado comandantes das Forças Armadas para a reunião. Bolsonaro corrigiu alguma coisa. Bom. 15. Marcelo Câmara, responsável por monitorar Moraes. Nessas horas eu fico pensando na santidade militar brasileira, vários dados de deslocamentos confirmados. Tá aqui, ó. Coronel Câmara, assessor parlamentar, trabalhando. Mauro Cid pergunta algo. Ele fala: viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba, lhe informo. 16, ó que beleza. Joe igual Rafael Oliveira, Major. Mauro Cid diz aqui, beleza? Aí o Joey fala, aê, o pessoal tá querendo a orientação correta da manifestação. A pedida é ir para o Congresso Nacional e STF, as Forças Armadas vão garantir permanência lá? Perguntas recebidas. Aí o Mauro Cid fala, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, vão. Ele fala, show! Aí tem aqui, reunião do ex-presidente em 5/7/2022. Vídeo encontrado na casa do Cid. Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. Os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Fachin tá levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso tá levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes tá levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Augusto Heleno, quem diria?
Diz o seguinte: não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Aí no 19, tem aqui, né, uma transcrição de mensagem do Mauro Cid. General, os líderes, né, os empresários do agro que estão financiando, colocando o carro de som em Brasília, aqui tiveram os bens bloqueados e foram chamados para depor. 20. Não acabou não, né? Tem as mensagens encaminhadas por Mauro Cid para o general Freire Gomes, que sinalizam que o então presidente Bolsonaro estava redigindo e ajustando o decreto e já buscando o respaldo do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira. Há registros de que este último esteve no palácio em 9 de dezembro de 2022. Tudo a demonstrar que atos executórios para um golpe de Estado estavam em andamento. 21. Mais Bozo na área. Mauro Cid diz: então, a pressão que ele tem recebido é muito grande. Hoje o que ele fez, hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerando que o senhor viu e enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido, né? E o que ele comentou de falar com o general Teófilo? Na verdade, ele quer conversar. E tá aqui, o interventor, né? O Tomás foi no VB ontem, sabe o que é VB? Eu não sei, cara. E acredite, ele deu uma mijada no VB e na Cida. Terminou dizendo que os dois serão prejudicados com as intervenções sem noção que estão fazendo. Na saída, ele resolveu abrir o jogo e falou mal de todo o ACE, principalmente do Teófilo, do Barata. Parece até que ele é PT, desde pequenininho. Mostrou que ele tem que estar contra tudo que está acontecendo, inclusive contra o Arruda. Nunca valeu nada. A ambição derrota o caráter dos fracos. Aliás, revela, ele ainda meteu o pau no Paulo Sérgio, disse que ele tem que ficar quieto. A Cida ficou louca, se retirou da sala para não botar o artista para fora. Na verdade, o VB tinha paixões discutíveis. Fernando, Tomás, segundo Sodré, o Tomás hoje é da patota. Aí não tem aqui, deixa eu ver. Meu amigo, infelizmente tem que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes, é o Braga Neto, né? Omissão e indecisão não cabem a um combatente, então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Oferece a cabeça dele, cagão. Meu amigo, infelizmente, tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Oferece a cabeça dele, cagão, em frente à residência do general Freire Gomes agora, né? E por fim, o Emílio pede aqui para incluir mais detalhes não percebidos. Então tá aqui, né? Eles acreditam que o Freire Gomes não quis e que isso teria atrapalhado. Tem gente falando, olha só, o Freire Gomes, então, era o legalista da história. Não era o legalista da história. Eu vejo por outro lado, Calejão. Eu vejo pelo seguinte, sem um apoio internacional, sem as condições mais palpáveis para um golpe, alguns não aceitariam topar, porque seria muito arriscado para eles mesmos, né? Eles poderiam estar neste momento também aí rodando junto com a galera. Porque sem um apoio internacional, num governo que não fosse se acovardar, o resultado é esse. É Polícia Federal, toque, 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 6 da manhã, levando o passaporte dos caras. Talvez ele previu isso. Legalista ele não é. Ele defendeu o próprio couro. Não, concordo totalmente. Não tem nada de legalista. Cara, legalista era o Marechal Lott na nossa história. Ou seguramente existem militares legalistas, mas não é o caso de ninguém, essa galera. Veja, não. Em novembro, cara, de 2021, vocês podem pesquisar isso aí, tá? Vocês não precisam acreditar em mim. Você tem uma senhora que chama Laura J. Richardson, tá? Laura J. Richardson. Essa senhora foi a primeira mulher a assumir o comando do Sul do exército estadunidense. Lembra o que aconteceu em setembro de 2021? No dia 7 de setembro de 2021, certo? Bolsonaro vai para a Avenida Paulista, tem uma adesão maciça naquela ocasião. Muito provavelmente você tinha centenas de milhares de pessoas ali, devia ter algo, suponho eu, na casa de 150, 200 mil pessoas lotando a Paulista. De fato, imagens fortíssimas de adesão ao bolsonarismo. E ele diz, abre aspas, que esse presidente não mais acatará as resoluções do Alexandre de Moraes, de um ministro da Corte Constitucional Brasileira, que é a última instância do nosso ordenamento jurídico. Isso significa que você está anunciando a subversão da República. Enquanto presidente da República, quando você faz isso, você está dizendo o seguinte, eu estou anunciando
que vem um golpe de Estado aí pela frente. Tá? E seguramente a partir dali, talvez até antes disso, já, entendeu? As pessoas estavam sondando como é que seria, principalmente o apoio das grandes potências, caso um golpe de Estado fosse tentado, e sobretudo dos Estados Unidos, porque a gente está na área de influência estadunidense. Em novembro, veja que coincidência louca, um mês depois, a senhora Laura J. Richardson se encontra, sabe com quem, Maldonado? Meia chance para você adivinhar. Com o senhor Braga Neto, aqui no Brasil. E era, não, você veio fazer o que aqui, filha? Não, corriqueiro aí, vim trocar ideia com o Braguinha, meu camarada. Não, o Braga Neto é aquele outro. Ah, então, meu camarada, aquele outro ali. Mano, não sabia nem quem era o cara. E veio trocar ideia com o Braga Neto para dizer o seguinte: sem golpe, valeu, porque os Estados Unidos não vão apoiar. A gestão Biden não vai apoiar. Se vocês derem um golpe, vai babar. Nós vamos chamar vocês na bisnaga, vai dar problema. Então, esse é o único motivo pelo qual o bolsonarismo não deu. Não nos iludamos, mano. Não tem nada de legalismo, de que as Forças Armadas e o papel constitucional e não houve golpe porque as forças não. Veio um recado direto da senhora Laura J. Richardson e disse: não deem o golpe, porque isso aqui não é 1964. Os Estados Unidos não vão apoiar um golpe de Estado. Ele tentou de tudo um pouco. Ele tentou conversar com os Estados Unidos, ele tentou conversar com o Putin estava ocupado demais com a questão lá da Ucrânia. Esse foi o único motivo pelo qual a gente não teve um golpe de Estado bancado pelo bolsonarismo com a anuência das Forças Armadas. E mesmo assim você teve figuras execráveis como esse Almir Garnier aí, que honrando toda uma tradição golpista da Marinha, que vem desde o episódio do Tamandaré, no dia 11 de novembro de 1955, ainda assim falou, não, vamos meter marcha. Os caras falaram, não dá, cara. Não dá, tio. Você não tem apoio, isso aí vai babar, você vai dar o golpe, você não vai segurar isso 2 semanas e você vai preso. E o cara falou, não, eu não vou bater continência pro Lula e se quiser dar o golpe, pode contar comigo que eu tô dentro. Então, só por isso que não teve golpe de Estado no Brasil, Maldonado. Então, e eu acho que no caso do Freire Gomes é exatamente uma autoproteção, né? Olha, não vai rolar, né? Dessa vez não vai rolar. Se tivesse aí um apoio um pouco mais consistente, quem sabe ele não embarcaria também. Não acredito não, viu? Não acredito que exista. Você falou, né? Até existem militares legalistas. Eu acho que sim, mas você disse, mas não são esses. Eu complementaria, mas não no Brasil. O complemento seria esse, mas não no Brasil. Exato. Eu não conheço, pelo menos. Cara, o que é triste é que as nossas Forças Armadas se comportam como um braço do exército estadunidense. Então não tem como você ser legalista e defender a tua Constituição se você está sempre a serviço de uma nação estrangeira. Entende? É muito difícil isso. Como é que você vai defender os... O problema é o mesmo problema que acomete os nossos liberais. Veja, a diferença é que, por exemplo, os liberais estadunidenses, eles defendem um modelo pragmático, voraz contra a classe trabalhadora, mas eles defendem os interesses estadunidenses. O problema dos nossos liberais é que eles também defendem os interesses estadunidenses, entendeu? Então não é nem tipo assim, nós vamos ser pragmáticos e massacrar a nossa classe trabalhadora, mas a gente está defendendo os interesses de uma elite local. Isso é verdade em partes, porque no fundo eles estão sempre alinhados com a própria proposta estadunidense. Você pode ver que o sonho de quem ascende no Brasil é comprar a casa em Miami, na Europa Ocidental, Nova York. É isso. O cara não se vê como latino-americano, cara. O cara nunca vai comprar uma casa em qualquer outro lugar que não seja Estados Unidos ou Europa Ocidental, entende? É esse mesmo raciocínio. Como é que você vai ser legalista? Se você está sempre a serviço de uma nação estrangeira em alguma medida. Até mesmo assim, quando ele está civil, né? Ele está a serviço de uma nação estrangeira. Ele nunca está a serviço do próprio Brasil, nem como civil. Você nota isso? Assim, o cara não quer ficar aqui de maneira alguma. E essa negação, né, até da própria identidade, leva os caras a serem entreguistas, porque eles não têm nenhum comprometimento com esse país aqui. Não tem, cara. Eles têm a negação da própria identidade. Você imagina de resto
Um cara como esse ser um general, ser uma pessoa na alta cúpula do exército é até um absurdo, porque eles são traidores da pátria antes de mais nada. Todos, todos, em absoluto. A gente viu agora. Acaba essa narrativa da imprensa de que não, mas a ala legalista, não, a ala legalista do governo Bolsonaro não tem, cara. Não tem. Pra você embarcar num governo como Bolsonaro, você não pode ser meio convicto. No governo do Lula tem um monte de meio convicto. Até de gente que nem é convicta, que como o Múcio. Que é um governo de frente ampla. Você entendeu? Um governo como esse tem característica diversa. Ele vai ter liberal, ele vai ter social-democrata, vai ter todo mundo. Porque é o perfil do governo. Um governo como o Bolsonaro, primeiro quem tem o mínimo de vergonha na cara não tá lá. Não vai estar nunca. Não vai aceitar nunca. Não vai topar nunca. Eu lembro de umas polianas aqui, na época que uma menina lá, uma moça, esqueci o nome, Luana, não sei o que, topou participar do governo e ela estava participando da CPI. Eu não lembro direito da história agora, depois eu caço aqui. Mas o que um povo falou aqui foi o seguinte: não, vocês ficam aí com essa romantização ideológica, mas as pessoas às vezes só estão olhando o currículo. Amigão, pensa bem, cara. Uma pessoa que é um grande profissional, ela pode melhorar o currículo dela em governo, mas não precisa ser necessariamente no governo do Bolsonaro. Ela pode esperar, ela pode trabalhar em outro lugar neste momento, tá? Se ela trabalha ali de forma convicta, foi chamada e foi de forma convicta, é porque ela gosta também, porque ela compartilha da visão. Quem participou do negócio não tem quem é mais ou menos bolsonarista. O bolsonarismo, cara, é um pacote que não se compra em partes, que é um pacote que representa muito claramente um risco para a democracia, para a república, e a gente está vendo agora tudo aquilo que a gente avisou, a esquerda, não estou falando eu, especificamente, nem você, mas tudo que a esquerda avisou, e até pessoa com algum juízo entre os liberais avisaram, tá? Desde 2018, que representava um risco e representou de fato. E a gente ficou, por um cabelinho de saco de não tomar um golpe. Porque eles são burros. Nossa sorte. São muito burros. Mas vontade eles tinham.